você está pesquisando sobre o curso de Ciências Contábeis, já está ali fazendo vestibular, ou já até começou o curso e tem algumas dúvidas da área, então fica comigo neste vídeo que eu vou te trazer algumas orientações sobre a graduação de Ciências Contábeis. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Aline Barbosa. Há 2 anos atrás eu me matriculei em Ciências Contábeis e quando eu me matriculei, assim que eu estava no final do primeiro semestre, eu coloquei um vídeo aqui no YouTube e falando como que era a faculdade de Ciências Contábeis, e daquele vídeo em diante apareceu várias dúvidas. Então eu decidi apagar aquele vídeo e fazer um novo vídeo com as principais dúvidas que eu recebi de quem estava interessado em ingressar no curso de Ciências Contábeis e até quem já estava na área, mas estava com medo por conta da inteligência artificial, do avanço da inteligência artificial, tá? Então por isso eu decidi gravar esse novo vídeo. Tudo que eu vou dizer aqui é com base na minha experiência. Eu trabalho com o departamento pessoal, uma área que também é ligada a funções dos contadores, né, da grande maioria dos contadores que tem escritório contábil. Então eu gostaria de trazer para vocês a minha visão com base nas perguntas que eu recebi do outro vídeo e com base no que eu tenho visto de notícias na internet, notícias relacionadas à área. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no DP Sem Mistérios. Se você quiser me acompanhar também no Instagram, meu Instagram é alinebarbosa.dp. E não deixe, obviamente, de se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda muito, porque eu produzo conteúdo aqui gratuito que ajuda outros profissionais da área, tanto de contabilidade quanto de recursos humanos. A primeira dúvida, o que é o curso de Ciências Contábeis? O curso de Ciências Contábeis, ele não é um curso que envolve somente fazer cálculos, não. Ele está muito mais envolvido ali com ciências sociais aplicadas. Então você vai estudar muito no curso contabilidade, economia, você vai estudar bastante também administração, você vai estudar muito direito, então muito direito tributário, direito trabalhista, então é uma área muito ampla, não é só matemática. O grande desafio não envolve fazer conta, mas sim entender as leis, interpretar a lei corretamente e aplicar ali nas empresas. O curso no Brasil, ele tem duração de 4 anos, ou seja, 8 semestres. Eu escolhi a Unip na modalidade EAD, ou seja, ensino à distância. Uma coisa muito importante, se você não gosta de sempre se atualizar, talvez o curso de Ciências Contábeis não é para você. Porque como envolve muita legislação trabalhista, fiscal, tributária, o que acontece? Nós sempre estamos tendo atualizações na legislação em geral no Brasil. Principalmente quando a gente fala de reforma tributária, a gente teve em 2017 a reforma trabalhista. E sempre o governo vai fazendo algum aditivo nessas leis, né? Nesses decretos que já foram criados. Então, se você é uma pessoa que acha que vai concluir o curso de Ciências Contábeis e nunca mais vai precisar estudar, pode ser que você se frustre. Por quê? Porque o curso exige, né? A área, na verdade, independente a qual você escolher, vai sempre exigir de você a atualização. Agora, se você gosta de entender como financeiramente as empresas funcionam, como o dinheiro circula, como impacta impostos nas empresas, em vendas, em faturamento, e como funciona a economia de uma forma bem geral, então você vai gostar muito desse curso. E o que faz um contador? Muitas pessoas acham que o contador ele só é aquele que calcula imposto. Mas não, o contador faz muito mais do que calcular impostos. Então, o contador ele é principalmente o responsável por elaborar ali relatórios relacionados à gestão financeira das empresas, como DRE, como balanço patrimonial, que são relatórios que vão trazer como está a saúde financeira da empresa, se ela está gerando lucro ou se ela está gerando prejuízo. Outra área muito importante é a área fiscal e tributária. Então, o contador ele é o principal responsável ali por, junto ao empresário, junto àquele que quer abrir uma empresa, definir qual o melhor regime tributário para aquela pessoa. Então, a pessoa ela quer sair de uma pessoa física para uma pessoa jurídica e ela vai conversar com o contador. Olha, eu quero abrir uma empresa, eu faturo, vou faturar, eu já faturo tanto. Então, ele que vai fazer esse planejamento tributário falando para a pessoa, ó, é melhor você ser MEI, não, é melhor você ir para o Simples Nacional, é melhor você ir para o lucro real, lucro presumido. É ele que vai fazer todo esse planejamento tributário e, obviamente, ele que vai calcular os impostos e é ele que vai enviar as obrigações acessórias que aquela empresa tem junto ao governo. O empresário, ele por si só, ele não pode enviar as suas obrigações fiscais diretamente para o governo. Ele precisa que tenha um contador com CRC ativo para prestar essas declarações ao governo. Outra parte também muito importante é a auditoria e perícia. Então,
tem muitos auditores que eles vão verificar se está tudo certinho ali na empresa, se a empresa não está falando, exemplo, para os acionistas que ela está faturando, tendo um lucro maior do que ela realmente tem. Então é uma área também que paga muito bem, que é a parte de auditoria. Outra área também, consultoria e gestão. Então um contador ou uma pessoa formada em ciências contábeis, ela com conhecimento, obviamente, ela pode ir junto a empresas e organizar ali a parte financeira das empresas, fazer o controle de custos, fazer a formação de preços e também o departamento pessoal, né? Então, principalmente quando você vira contador, você quer ter o seu escritório contábil, normalmente um escritório contábil ele vai ser dividido na parte contábil, a parte fiscal e o departamento pessoal. Então, o contador, ele também cuida do DP, ou seja, essa parte que envolve ali o pagamento de salários, folha de pagamento e toda a parte ali do direito do trabalho. O departamento pessoal, ele não é uma área exclusiva da contabilidade. Então, eu não preciso fazer o curso de ciências contábeis para trabalhar com o departamento pessoal. Mas a partir do momento que eu tenho um escritório de contabilidade, e eu vou prestar serviços para a empresa, né? Eu vou cuidar ali da parte fiscal das empresas. Normalmente, o contador, ele também vai oferecer o serviço do DP para as empresas. Ele que vai fazer o cálculo ali dos salários, ele que vai emitir ali as guias de pagamento de encargos, é ele que vai fazer essa intermediação entre o empresário, a empresa, com os seus colaboradores, com os seus empregados, tá? Ou seja, o contador não somente registra números, ele ajuda principalmente as empresas crescerem. Área de atuação para você que tá pensando no curso de ciências contábeis. E aí eu separei algumas aqui para você, vou até ler aqui, porque são várias que eu separei. Você pode ser um contador interno, então você não precisa necessariamente terminar o curso de ciências contábeis e abrir o seu escritório de contabilidade. Não, você pode ser o contador interno de uma empresa. Uma empresa vai te contratar e você vai ser o contador dela. Porque, como eu disse, toda empresa, para prestar declarações, obrigações, na verdade, declarações e obrigações ali junto ao governo, somente na parte fiscal, ela precisa da intermediação de um contador. Você pode abrir seu escritório contábil, né? Então você pode empreender e abrir o seu escritório contábil. Hoje também é muito possível de contadores eles abrirem um escritório de BPO, ou seja, ele não vai abrir um escritório de contabilidade. Ele vai abrir ali um BPO de folha de pagamento, um BPO fiscal, um BPO ali contábil. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela vai abrir, né, a pessoa jurídica, o contador que se formou, ele vai abrir uma empresa e a empresa dele vai ser focada, por exemplo, somente no fiscal. Ou a empresa dele vai ser focada somente no departamento pessoal ou no tributário. Ele não vai fazer tudo, ele vai fazer somente ali a prestação de serviço de uma dessas áreas que a gente tem no escritório de contabilidade. Aí, como eu falei, trabalhar com auditoria, consultoria, dando consultoria para as empresas. Como professor, então muitos também podem se formar e seguir para o caminho da docência, o caminho do ensino. E também nós temos muitos concursos no Brasil relacionados à área de contabilidade. Então, principalmente se você quer prestar um concurso no Brasil, a área de contabilidade tem muitos concursos, muitos. Sempre abre e sempre tem muitas vagas abrindo relacionado à área de contabilidade. E como eu disse, você pode também empreender no seu próprio negócio. Quando a gente fala da área de ciências contábeis, é uma área muito ampla. Muito ampla. Se você jogar no LinkedIn, se você estiver pesquisando alguma vaga, você vai ver que é muito ampla. Não existe uma função específica para quem faz ciências contábeis, tá? Existe sim, eu quero ser contador, então não tem outro curso, eu preciso fazer ciências contábeis, ou seja, a graduação, não é o ensino técnico, não é um curso livre, não. Eu preciso fazer a graduação de ciências contábeis, porque somente através dela eu vou ter o CRC, que é o registro que me permite atuar como contadora ou como contador. E eu só consigo o CRC quando eu tô ali no último ano da faculdade ou depois que eu termino o meu curso de ciências contábeis, e aí eu posso prestar o exame de suficiência e passando no exame de suficiência, que não é uma prova tão difícil, eu consigo, eu tenho que acertar metade da prova, tá? Já avisando, eu tenho que acertar metade da prova, aí sim eu consigo o CRC. Da mesma maneira que quem vai fazer direito precisa, lá no final, prestar o exame da ordem. Então, da mesma forma, se você fez o curso de ciências contábeis para virar contador, você precisa prestar o exame de suficiência. E aí pode surgir uma pergunta, Aline, mas e se lá no final do curso eu perceber que, poxa, eu não quero abrir um escritório de contabilidade, nem quero ser contador dentro de uma empresa externa, não quero trabalhar com auditoria, mesmo assim eu tenho que prestar o exame de suficiência? Não, você não precisa prestar o exame de suficiência.
para essas demais áreas, muitas vezes para trabalhar na parte de gestão financeira de uma empresa. Alguns lugares eles também contratam ali pessoas que se formaram em ciências contábeis para trabalhar no departamento pessoal, mesmo sem o CRC, porque não é obrigatório mesmo ter. Então você não vai precisar de CRC. Se você terminar o seu curso, falar, ai, quero dar um tempo, descansar minha cabeça, depois eu presto o exame, a prova de exame de suficiência, você pode deixar para depois. Mas para ser contador, para ser auditor, você precisa do CRC. E quanto ganha um contador? Gente, essa pergunta eu não vou responder, eu recebi essa pergunta e eu sempre respondi a mesma coisa, vai variar. Porque vai variar do seu estado, vai variar da sua cidade, vai variar a qual empresa você está enviando o currículo, então vai variar. Vai variar se é um cargo CLT, você vai empreender, vai variar também se você está prestando um concurso público, tudo isso vai variar. Então a minha dica para você é pesquise no site Glassdoor. Tá? É um site que se você fizer o cadastro ali, ele traz para você põe a pesquisa, e quero saber quanto que ganha, por exemplo, em média um contador. Ele traz para você. O site também, vagas.com, também traz essa informação para você. Mas no Glassdoor, você consegue pesquisar até dentro de uma determinada empresa. Então, eu quero saber quanto que ganha um contador no Itaú, no Bradesco, eu quero saber quanto que ganha um contador no iFood. Você pode estar pesquisando lá e ele traz ali a média que os próprios ex-funcionários ou atuais funcionários, eles registram ali informações, tudo de forma confidencial, então você tem acesso a essas informações e aí você pode estar sabendo, tá? E aí você vai ficar informado sobre esse assunto. Então por isso que eu não quero trazer um valor, porque eu não sei também quando você vai ver esse vídeo, então assim, talvez eu jogue um valor aqui pra você, aí você tá vendo esse vídeo daqui 2 anos, o contador tá ganhando mais e você fica frustrado. Não. Então tudo vai depender de qual empresa que você está, se você vai empreender, se você não vai empreender, tudo vai depender. Nada melhor também de fazer pesquisas aqui no YouTube. Nós temos muitos conteúdos aqui no YouTube, onde que outros profissionais, eles dão a média ali, muitas vezes, quanto que o escritório contábil deles faturam, tá? Tem muitos canais aqui no YouTube, muita gente que compartilha as próprias experiências. Não sei você, mas quando eu decidi entrar no curso de Ciências Contábeis, eu tava ali pensando em Ciências Contábeis, Direito, e eu tava pensando em Engenharia de Produção. E principalmente quando eu fui ver Engenharia de Produção ali, como seria a matemática, eu meio que me assustei. E por quê? Porque ali envolve uma matemática muito mais profunda, muito mais difícil, relacionada mesmo a engenheiro, né? A parte mesmo da engenharia. Então, uma matemática muito mais complexa. Mas a de Ciências Contábeis pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a matemática do curso de Ciências Contábeis é uma matemática mais simples, envolve muito ali as 4 operações. Então, é mais, menos, vezes, dividir, envolve sim porcentagem, regra de 3, mas não é fórmulas, não são cálculos difíceis. Quando você for fazer prova, o professor deixa você fazer prova com a sua calculadora. Obviamente você tem que saber fazer a fórmula, né? Mas eles deixam você fazer prova com a calculadora. Então ali não é uma matemática difícil, tá? Envolve essa matemática um pouco mais simples, mas tem que ter raciocínio lógico, tá? Então eu preciso entender o porquê daquela pergunta. Por isso que no primeiro semestre a gente tem muitas aulas de interpretação de texto. Por quê? Pra gente chegar na parte de cálculos mais assim, leve, né? Não penando tanto. Por quê? Porque eu preciso interpretar aquele caso e poder explicar, fazer o cálculo daquele caso. E aí, outra pergunta que eu recebi bastante é: Aline, você não está vendo as notícias da inteligência artificial, do avanço da inteligência artificial? Será que a IA vai roubar os empregos? Principalmente, será que compensa fazer o curso de Ciências Contábeis? A IA não vai roubar o emprego dos novos contadores? A IA vai mudar a contabilidade? E sim, a IA já está mudando a contabilidade, mas calma, que não tem motivo para pânico, mas sim um motivo para você ficar alerta quanto ao assunto, tá? As informações que eu vou trazer para você aqui são informações que você pode dar um Google, pode pesquisar, somente os nomes das pessoas que eu vou citar aqui, a opinião delas. Então você pode dar um Google e pode fazer a pesquisa. Então eu vou trazer aqui informações das coisas que eu já estou vendo, principalmente dentro do DP, que é a minha área, que é uma área totalmente ligada à contabilidade. E também a opinião dos principais desenvolvedores, CEOs da IA, né, de empresas relacionadas à IA. Recentemente eu vi algumas matérias relacionadas aos líderes da tecnologia, principalmente líderes que estão atrás de empresas ali que tem, né, principalmente a IA como seu principal produto.
E esses líderes, como Dario Amodei, CEO da Anthropic, também como Jason Hung, CEO da NVIDIA, e também o Sam Altman, CEO ali da OpenAI, a criadora do ChatGPT. E alguns deles têm uma opinião, outros têm outras, mas basicamente, resumindo assim, uns são mais catastróficos, outros não. Mas basicamente, o que eles concordam em si, a IA ela vai acabar principalmente com esses empregos de entrada. Então, muitas vezes, uma pessoa, ela estava ali terminando a escola, na verdade, o ensino médio, ela entrava ali numa empresa como um auxiliar administrativo e muitas das vezes esse cargo não tinha ali, não exigia dessa pessoa muito conhecimento, já alguma especialização ou algum conhecimento em alguma área. A partir de agora, como a IA cada vez mais está evoluindo, cada vez mais ela está presente nas empresas, então esses cargos de entrada, daqui para frente, não exatamente esse ano, mas ao longo dos próximos anos, eles tendem a não existir mais. Por quê? Porque a própria tecnologia, ou seja, os próprios recursos, os softwares que estão sendo criados, eles estão sendo criados literalmente para que as empresas alimentem esses softwares e as empresas não precisem ali contratar uma pessoa para fazer essa função de entrada, essa função que muitas vezes não exigia um conhecimento específico tão amplo, exigia só que a pessoa soubesse muitas vezes saber ler e escrever e tivesse terminado o ensino médio. Então a tendência é que esses cargos de entrada, júnior, tendem aí vai depender de cada empresa, porque cada empresa pode colocar a nomenclatura que quer no seu cargo. Não tô dizendo que vai acabar hoje, tá, gente? Eu tô falando que tende a acabar, tá? Por quê? Porque são cargos de entradas, cargos que muitas vezes só precisam de uma supervisão, então softwares vão substituir, sim, esses cargos. Outra fonte também é o Fórum Econômico Mundial, que você também pode pesquisar sobre o assunto. E aí, o que eu posso dizer para você com aquilo que eu vejo no Brasil? A nossa legislação é uma legislação muito complexa. Muito difícil, assim, por exemplo, a própria reforma tributária que a gente está tendo agora. A reforma tributária, ela começou agora em 2026, mas ela, por mais que está valendo agora em 2026, e mesmo assim já tem vários planos de alteração ao longo do tempo para ver como as empresas vão se adaptar durante a reforma tributária. Então, o Brasil em si tem uma legislação tributária complexa. Você vai estudar ali a legislação de imposto de renda, você vê como tudo é muito complexo. Então, é obrigatório sempre ter alguém supervisionando, sempre ter alguém que está sempre se atualizando. Ah, Ellen, mas a inteligência artificial não se atualiza? Não. Se eu, por exemplo, eu uso muitas vezes a inteligência artificial, o ChatGPT, para organizar textos de aulas que eu crio, e às vezes eu vou fazer uma pergunta para ele, principalmente de uma lei que recentemente foi lançada, ele dá uma informação totalmente inviável, totalmente mentirosa. E aí, às vezes, eu tenho até que confrontar ele e falar, não, a lei mudou, agora a lei tá assim, tá assado, o entendimento é esse. Aí ele fala, você está certíssima. Então, não adianta confiar no ChatGPT. Não adianta você acreditar que toda a informação que você pesquisa nele é verdadeira, porque não é. Muitas vezes ele vai criar uma legislação que não existe. Então, por exemplo, a gente tem muitas súmulas, muitas jurisprudências no departamento pessoal, na área trabalhista. Então, ele às vezes inventa, às vezes ele cria. E você, que é o humano, precisa saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, principalmente, esses cargos mais analíticos, esses cargos mais generalistas, esses cargos mais seniors, esses não vão acabar. O que tende a acabar é esses cargos mais de entrada. Normalmente, por exemplo, eu sou de São Paulo. É que nem quando a gente vai hoje em dia no McDonald's e a gente vê que cada vez menos tem atendentes no McDonald's. Cada vez mais eles têm aqueles terminais onde que a pessoa que vai fazer a compra, ela que seleciona ali o que ela quer e ela faz ali o pagamento naquele terminal, né, naquela máquina, e ela só fica aguardando uma pessoa liberar o pedido dela. Então, essa parte, quando a gente traz essa parte, assim, vamos dizer assim, mundo corporativo, mundo do escritório, esses cargos de entrada tendem sim a diminuir. Mas, como eu disse pra você, dá uma aprofundada nessas pesquisas, tá? Não acredite que a IA vai acabar com o emprego de todo mundo, então por isso, não vou estudar, não vou fazer minha parte, vou só esperar morrer ou ficar pendurado em algo que o governo vai fazer por mim. Não fique. Faça a sua parte.
Aquilo que você pode fazer por você, ninguém vai fazer. A minha dica final é: não despreze a IA. Se você pode estudar mais sobre o assunto, se você pode, por exemplo, entender como a IA ela pode ajudar você no seu trabalho, evoluir mais no seu trabalho e como você consegue fiscalizar ela, porque a IA também erra, então faça isso. Não dá para você chegar numa empresa e não saber que o ChatGPT existe, não saber que existe automação artificial que cada vez mais está ajudando as empresas. Não, você precisa procurar conhecimento, você precisa procurar estudo. Mas também não precisa ficar desesperado achando que não tem mais jeito, que bem na sua vez você não vai ter emprego, você não vai conseguir. Pelo contrário, tem muito, gente. É só você ir no LinkedIn e procurar vagas relacionadas à contabilidade. Você vê o quanto ainda estão contratando pessoas humanas, não estão contratando softwares, tá? Então não fica atemorizado por conta deste assunto. Faça a sua parte, que é o arroz e feijão de sempre, que é o quê? É estudar e se especializar. É essa a melhor coisa que você pode fazer por você. E falando de aperfeiçoamento profissional e se aprimorar ainda mais, eu queria dar uma dica para você que quer procurar estágio, né, ou quer procurar uma vaga CLT já no início da faculdade ou às vezes até antes de começar ali o seu primeiro semestre. Como eu consigo ali uma vaga? Como eu disse para você, as empresas estão procurando cada vez mais pessoas levemente prontas ou prontas. Aquele negócio de tipo assim, me dá uma oportunidade que eu vou aprender durante a oportunidade, cada vez está mais difícil. Se você entra no LinkedIn, sempre tem alguma pessoa desabafando que o quê? Como que eu vou aprender se ninguém me dá uma experiência? Como que eu vou saber se ninguém me contrata? E cada vez isso vai ser mais difícil, ainda mais agora com a evolução da tecnologia. Então, como você vai se destacar? Como que você vai conseguir uma oportunidade se realmente cada vez mais as empresas elas não querem preparar o profissional, não querem ensinar o profissional? Você precisa fazer cursos de especialização. E eu gostaria de te indicar o curso Departamento Pessoal Pro do DP Sem Mistérios, que é o meu curso de formação de departamento pessoal. Ele é um curso relacionado ao departamento pessoal, onde você vai aprender do básico ao avançado. Essa área tão importante nas empresas, que é o quê? A parte de pagamento de salários, da formação de folha de pagamento, obrigações trabalhistas da empresa junto ao governo. Então, como se apura impostos trabalhistas, como se apura ali, como se faz o cálculo de um salário de um empregado mensalista, horista, da jornada 12 por 36, menor aprendiz, estagiário, como faz um cálculo de férias, como faz um cálculo de uma rescisão. Por quê? Porque por mais que você nunca trabalhou com departamento pessoal, por mais que você nunca trabalhou na área contábil, quando você colocar no seu currículo que você está fazendo ou que você fez um curso de departamento pessoal, colocar lá e você colocar o que você aprendeu, folha de pagamento, tudo lá que a gente ensina, cálculo trabalhista, legislação trabalhista, obrigações acessórias e social, DET, e aí vai, né, porque é muita aula boa que tem lá. Quando você colocar essas palavras-chave no seu currículo, por mais que você não tenha experiência, os recrutadores, quando pesquisar pelo seu currículo, eles vão pesquisar com palavras-chave, eles vão procurar aquilo que eles querem que um candidato, né, a pessoa que vai ser contratada tenha. E aí ela vai encontrar o seu currículo. Quando ela encontrar o seu currículo, ela vai ver que o quê? Que você já tem familiaridade com o assunto. E aí já é uma oportunidade de você conseguir aquela vaga que você tanto queria. Ou seja, muitas vezes já entrar no escritório de contabilidade, já entrar numa empresa, porque você não vai estar entrando cru, você não está entrando ali, olha, eu não sei nada, eu só terminei o ensino médio e estou no primeiro semestre de ciências contábeis. Por favor, me ensine alguma coisa. Não, você já vai com algo pronto, tá? Então eu digo pra você o curso de formação em departamento pessoal, o link está aqui abaixo, tá? As aulas são comigo, o acesso é vitalício, então você não precisa ficar com medo de, será que eu vou conseguir fazer em um ano esse curso? Não, não precisa se preocupar, você tem acesso ao curso de modo vitalício e a todas as atualizações que eu fizer nele. Então toda vez que tem ali, principalmente uma alteração na legislação trabalhista, todas as vezes que tem ali alteração de algum cálculo trabalhista, como a gente teve esse ano, né, o cálculo do imposto de renda, mudou-se a fórmula de cálculo do imposto de renda, então eu sempre trago aulas de atualizações. Lá também eu trago exemplos em sistema de folha de pagamento, como você pode se aperfeiçoar em sistemas de folha de pagamento, tá? Todas as dicas de carreira também estão lá para você. E estamos com uma oferta imperdível, então se você quer conhecer, acesse o link aqui abaixo, www.dpsemmistérios.com.br. Então, concluindo esse vídeo, ainda vale a pena fazer o curso de Ciências Contábeis? Sim, sim, vale muito. Ai, Aline, mas tem que ser em uma faculdade específica? Não precisa ser em uma faculdade específica. Obviamente, né, gente? Pesquise a faculdade que você vai ver, mas normalmente, hoje em dia, não tem muito disso, assim, que, por exemplo, quem fez na faculdade X,
esse sim vai conseguir os ótimos cargos. Não tem muito disso. O que tem mesmo é profissional que demonstra competência, que demonstra segurança. E isso sim é que faz o diferencial quando você vai concorrer uma vaga de emprego. E sim, gente, o mercado está evoluindo, a tecnologia também evoluindo. E se você não quer ficar para trás, você não pode se acomodar. E se você quer começar já com prática, acesse o link do DP Sem Mistérios aqui. E antes que você me pergunte, só reafirmando, gente, trabalhar com departamento pessoal, você não precisa de CRC. Por mais que o departamento pessoal é uma área dentro do escritório de contabilidade, para trabalhar com o departamento pessoal, você não precisa de CRC, mas você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento da legislação trabalhista, você precisa de conhecimento de cálculos trabalhistas, você precisa de conhecimento da prática das obrigações trabalhistas. Então, se você quiser se aprofundar mais no assunto, acesse o link aqui abaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele te anime de alguma forma, que te ajude de alguma forma para você tomar a melhor decisão para a sua vida. Obviamente é uma decisão individual, mas com base naquilo que eu já estou passando, que eu já passei e daquilo que eu tenho visto de notícias, eu decidi criar esse vídeo para você. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like. Eu sempre trago conteúdos gratuitos aqui relacionado ao tema de departamento pessoal, para alunos de ciências contábeis, para alunos de administração, psicologia, recursos humanos, alunos que têm algum interesse no departamento pessoal, nessa parte de recursos humanos, tá? Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!